Advertência, Carmen! Gente, vamos parar com isso? Vamos parar? A advertência é o documento que mostra para o juiz que você está cuidando da tua empresa. Carmen, mas se eu aplicar a advertência, ele vai ficar chateado. Que fique chateado. Que fique, isso não é problema seu de verdade. Acredite em mim, meu nome é Carmen e eu já ensinei milhares de donos de empresa como ter mais lucro e também mais tempo livre. O problema é você ficar chateado quando ele entrar na justiça e falar que ele foi discriminado pela tua empresa. Falar que você mandou ele embora porque ele era muito alto, muito baixo, de esquerda, de direita, muito gordo, muito magro. Não importa. Hoje, eles entram com muita facilidade na justiça falando que foi dispensado por discriminação. E eu ainda vejo, quando eu ensino o dono de empresa a aplicar advertência aqui no Instagram, aqui no YouTube, as pessoas comentarem embaixo. Isso é antigo. Hoje em dia eu converso com o meu empregado. Gente, para. Dono de empresa, para. Para de inventar. Você conversa com o teu empregado e o que você tem de documento? Nada, só conversa. Então, mas se a conversa não recebeu, manda embora. Tá, se eu mando embora, ele entra na justiça e ele fala que foi discriminado. Aí você vai lá e fala para o juiz: não, seu juiz, eu mandei ele embora porque ele faltava que nem um doido, seu juiz. Ele faltava muito, sabe? E então o juiz vai falar: cadê as advertências? E você não vai ter. Gente, e não é aquela advertência, não é aquela advertência que vem da contabilidade. Vamos combinar uma coisa? Contador faz contabilidade. Dono de empresa é quem dirige a empresa. A advertência é muito simples de se fazer. São 3 parágrafos. Quer aprender? Anote agora, ok? Primeiro parágrafo, o que foi que aconteceu? Por exemplo, fulano de tal, faltou no dia tal e não trouxe um documento que abone sua falta. Fulano de tal estava usando o celular, embora já tenha assinado a política na qual está ciente de que não se deve usar celular. Fulano de tal chegou atrasado 50 minutos e não trouxe um documento que abone o seu atraso. Simples assim. Primeiro parágrafo, o que foi que aconteceu? Sem ficar inventando, sem ficar contando história. O juiz detesta que conte história. Sem trazer adjetivo. Adjetivo serve para qualquer coisa, gente. Segundo parágrafo, qual é a consequência daquilo que aconteceu? E precisa ser uma consequência verdadeira. Verdadeira. Por exemplo, né? Qual a consequência? E deixou a loja fechada até sua chegada, ou sobrecarregou o restante da equipe, deixou de atender clientes, ou atrasou o pedido que era para ser entregue. Se você não tem nenhuma desses itens, esses exemplos que eu estou dando, se você não tem nenhum desses exemplos que eu estou te dando como sendo verdadeiro, simplesmente deixou de cumprir seu contrato de trabalho. Ponto. Contrato de trabalho você tem. Terceiro parágrafo. Isso não deve voltar a se repetir. Então, o que aconteceu? Consequência do que aconteceu, e isto não deve voltar a se repetir. Quando você escreve isso, você encerra a advertência, você coloca a data, porque ela tem que ser aplicada imediatamente ao dia seguinte, né? No primeiro momento em que você soube do que aconteceu, você já aplica a advertência. Cada advertência é para um único fato. Então, quando você vai aplicar a advertência, não é o momento de você gritar e nada de eu vou te dar uma advertência, porque depois você já sabe, ele acaba querendo não assinar. Se ele não assinar, tá tudo bem, mas você chama 2 testemunhas, ok? E se você já está inscrito no meu programa,
Quando você tem um caso de advertência, corre encaminhar para a gente. Avisa a Ana do suporte que você encaminhou a tua advertência para que os especialistas já vão avaliar e ver se você escreveu alguma coisa, né? Alguma coisa que possa estar errado. E é você quem assina, depois ele assina. Se ele não quer assinar, duas testemunhas. Carmen, se eu não tiver testemunha, vai na rua e chama duas testemunhas. Carmen, mas eles não viram, eles não conhecem minha empresa, não sei o que, não importa. Eles não são testemunhas do que aconteceu. Eles são testemunhas de que ele não quis assinar. Então, você chama a testemunha e você fala: testemunha, veja isso aqui, por favor. E aí você fala: fulano, assina esse documento. Você chama de documento porque é um documento, ok? E então, você pede para ele assinar. E ele vai falar: não vou assinar, não vou assinar, não vou assinar, não vou assinar nada, não. Tá bom, tudo bem, não vai assinar. Aí você fala: testemunha, você tá vendo que eu mandei ele assinar e não quis assinar? Tô. Então, assine aqui o que você viu. E ele vai escrever na metade da folha: eu vi que o fulano de tal não quis assinar esse papel. Pronto. Ele não pode nem deve saber do que se trata o papel, porque isso iria gerar danos morais por você ter exposto uma advertência. Então, simplesmente ele vai assinar e ele vai escrever aquilo que ele testemunhou. Carmen, se a testemunha não quiser assinar, espera na sala do lado. Daqui a pouco chega a advertência dela. Fulana de tal testemunhou um fato e não quis assinar que havia testemunhado, deixando de atender uma ordem direta. Isto nunca mais deve voltar a acontecer. E a testemunha vai ser advertida. Eu morro de pena quando o dono da empresa fala, mas eu fiz tudo certinho. Documentou? Não. Eu não tinha nem o contrato. Mas meu contador falou que não precisa de contrato. Dono de empresa, entenda o seguinte: a relação de trabalho é uma relação contratual. Se você não tem o contrato por escrito, teu contrato, ó, é no fio do bigode. E aí a gente precisa consertar essa relação de contrato, ok? As leis trabalhistas, elas são interpretadas. Então, a outra advogada da parte contrária vai interpretar da forma que ela considera. Nós interpretamos da forma que nós consideramos. E eu sempre trago a visão do juiz. E essa outra advogada, eu não sou advogada, eu sou psicóloga, meu mestrado é em avaliação de pessoas. Eu garanto a você, eu tenho inúmeros casos de alunos que ganharam processos na justiça em primeira instância, segunda instância, e que foram muito elogiados pelos juízes, aplicando as advertências, aplicando justa causa. Enfim, nós não temos controle se eles vão entrar na justiça ou não, mas nós temos controle da qualidade dos documentos que nós temos para nos defender. E eu tenho uma infinidade de processos que os meus alunos ganham, porque quando eu faço um processo, é exatamente da forma que o juiz gostaria de ver, trazendo todos os elementos e orientando o dono de empresa que ele tenha essa conduta no seu dia a dia, conduta de dono de empresa e de responsabilidade, ok? Mesmo que você comece a documentar hoje, esquina, mesmo. Porque os documentos que eu ensino a fazer, acompanhados, é lógico, né, da realidade da tua empresa, não estou falando de documentos falsos, não é disso. Eles vão corrigindo toda a rota da tua empresa, toda a rota da tua empresa. Quando você faz uma descrição de atividades da forma correta, ali fica constando exatamente o que a pessoa faz. Eu tenho uma aluna, a Vilma, que ela tem um motorista, ela tem um monte de motorista, na verdade, né? Ela tem um buffet gigante lá em Goiás, buffet assim para 15, 20 mil pessoas, sabe? E o que acontecia? As pessoas, o motorista, né, os motoristas, que são vários, eles tinham que descarregar as mesas do caminhão, colocar as toalhas, montar o buffet, entende? Depois desmontar o buffet, levar as toalhas para a lavanderia, carregar o caminhão. E ele escreveu exatamente no formulário que eu entreguei para ela o que ele faz, como ele faz, por que ele faz.
E depois de um tempo, ele resolveu processar a empresa e ele continuava trabalhando na empresa, imagina a situação, por causa que ele dizia que ele tinha acúmulo de função, que ele não era pago para fazer tudo isso. Todos os dias, no horário de almoço, ele falava com todos os demais empregados, falando: "Não, porque essa empresa vai ver agora, porque eu vou ganhar um bom dinheiro, onde se viu ficar fazendo acúmulo de função com as pessoas, isso não é justo, isso não é correto, porque isso não pode continuar acontecendo e tá-tá-tá". E imagina o sofrimento da minha aluna. Só que minha aluna tinha tudo documentado. Quando chegou no dia do julgamento, o juiz pegou esse documento que eu ensinei ela a fazer e ele falou para o empregado, para o motorista: "Essa letra aqui é sua?" E ele falou: "É sim, senhor. O senhor pôde ver quanta coisa eu faço. É acúmulo de função, não é?" O juiz respondeu: "A única coisa que eu vi é que o senhor foi contratado para fazer isso, tanto que o senhor sabe muito bem todos os detalhes do que o senhor faz." E a minha aluna ganhou, simples assim. E esse é só um caso? Não, tem um monte de outros casos. Tem um monte de outros casos que, com os documentos feitos da forma correta, os empresários ganham na justiça. Acredite em mim, meu nome é Carmen e eu já ensinei milhares de donos de empresa como ter mais lucro e também mais tempo livre.